Boa noite, está no ar o Viçosa Notícias. A partir de agora você confere as principais notícias que movimentam Viçosa e região. Veja os destaques da edição desta segunda-feira, dia 17 de julho. Conheça a Mata do Paraíso. Entenda mais sobre o Censo 2022. E confira os destaques do esporte de Viçosa e região. Essas e outras informações você confere agora no Viçosa Notícias. Você conhece ou já visitou a Mata do Paraíso? A repórter Eduarda Magalhães traz agora um pouco mais sobre a sua história e sua importância socioambiental. A Mata do Paraíso é uma reserva de cerca de 200 hectares da Mata Atlântica e fica localizada aqui no município de Viçosa. Ela é gerida pelo Departamento de Engenharia Florestal da UFV desde 1966, se encontrando agora em elevado estado de regeneração natural. Hoje em dia, a mata é um local direcionado para pesquisas e estudos dos universitários, além de ser aberta para visitas da população em geral. A Mata do Paraíso, ela é uma estação ecológica que alia a visita, a educação ambiental com a questão da pesquisa, né? Nós preservamos esse ambiente justamente para que seja uma reserva de biodiversidade. Então, ela é muito importante para isso, para preservar o que sobrou da Mata Atlântica, né? De certa forma, e o que sobrou dessa reserva em Viçosa, que infelizmente é uma cidade que cresceu muito com a urbanização, né? Então, esse fragmento aqui é muito importante. O GEA, Grupo de Educação e Interpretação Ambiental da Mata do Paraíso, existe desde 2003 e é formado por diversos estudantes da UFV. Eles atuam aqui na Mata do Paraíso com essa questão da educação ambiental para toda a população, mas sobretudo para crianças e adolescentes. Nosso trabalho tem uma importância muito bacana porque nós trabalhamos com as pessoas do meio acadêmico e as pessoas do ambiente escolar, que geralmente são crianças, né? Um dos nossos objetivos é talvez expandir para outras pessoas, para a comunidade viçosense de fato. Mas esse trabalho de educação ambiental se torna muito importante à medida que nós temos um processo muito histórico e grande de degradação ambiental. Então, o nosso trabalho é educar e ajudar a interpretar o ambiente, porque não só é importante nós vermos o que está acontecendo, mas entendermos o processo, entendermos as espécies que temos aqui, entendermos a importância desse ambiente como um todo. A educação ambiental na mata é algo grande e representativo, que ajuda na conscientização de várias crianças e adolescentes. Por ser um local com uma grande diversidade de espécies da fauna e da flora ameaçadas de extinção, entender a necessidade da sua preservação é cada vez mais importante. Então, a Mata do Paraíso ela fica aberta para a população em geral que queira visitar. As trilhas são muito tranquilas, mas as visitas guiadas do GEA são agendadas através de um formulário na bio do nosso Instagram, GEA Mata do Paraíso. E a partir de lá nós agendamos as visitas com as pessoas que são interessadas. Além disso, a mata conta com 4 trilhas, que foram implantadas lá para sediar esses momentos de educação ambiental. A Trilha da Gameleira, a Trilha Caminho das Águas, Trilha dos Gigantes e Trilha do Aceiro. Todas foram desenvolvidas buscando aproveitar caminhos que já existiam lá, minimizando impactos ambientais. Ficou interessado em conhecer? Entre em contato com o GEA para agendar uma visita à Mata do Paraíso com o seu grupo. A Prefeitura de Viçosa realizou uma quadrilha para idosos do PMTI. O repórter Thales Trindade traz as informações sobre o evento. Na última sexta-feira, dia 14, aconteceu no Centro Administrativo Municipal Prefeito Antônio Schecker uma festa julina com os integrantes do Programa Municipal da Terceira Idade, PMTI, órgão vinculado à Secretaria de Assistência Social de Viçosa. O evento teve como objetivo promover lazer para os idosos, que puderam participar de danças de quadrilha, além de aproveitar as comidas típicas e também curtir atrações como a moda de viola, muito forró e música sertaneja. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, assumiu um compromisso de enviar verbas para a Universidade Federal de Viçosa, em um encontro dos integrantes do Fórum das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Minas Gerais. Fórum esse que o reitor da UFV, Demétrios, é vice-presidente. Confira os detalhes sobre os valores.
O Ministério da Educação, junto a uma emenda do senador Rodrigo Pacheco, do PSD, vai liberar cerca de 5 milhões de recursos para investimentos na Universidade Federal de Viçosa. O anúncio foi feito pelo reitor da Universidade, Demétrios Davi da Silva, em uma reunião realizada na reitoria na última quinta-feira. Ao todo, vão ser liberados cerca de 51 milhões para as 11 universidades federais do estado. Segundo o reitor, essa mobilização foi feita primeiramente através de um representante discente do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade, Lucas Correia. O objetivo é, de certa forma, atender os estudantes de pós-graduação e recompor os recursos orçamentários da universidade. O dinheiro será investido em equipamentos e materiais permanentes. Além disso, Demétrios afirmou que será possível atender demandas históricas da universidade. Isabelle Oliveira para o Viçosa Notícias. A vereadora Vanja Honorina, filiada ao PSD, também foi uma das responsáveis por essa solicitação. Segundo ela, quando atendeu Lucas, percebeu que se tratava de uma demanda muito justa e se encarregou de ajudar. A Secretaria de Saúde de Viçosa vem atualizando semanalmente o boletim da dengue, chikungunya e zika vírus. Confira agora os novos dados divulgados na última sexta-feira. Na última sexta-feira, dia 14, saiu o boletim da dengue, chikungunya e zika vírus do setor de vigilância epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde. Nas últimas 4 semanas, o município registrou 12 notificações de dengue. Além disso, não houve registros de casos de chikungunya e nem de zika, considerando as últimas 4 semanas epidemiológicas. De janeiro deste ano até a última sexta-feira, dia 14 de julho, foram notificados 704 casos de dengue, 552 confirmados, 137 descartados e ainda 15 em investigação. Já sobre a chikungunya, foram 9 notificações, 4 confirmadas e 5 descartadas. Ainda de acordo com o último levantamento de índice rápido para o Aedes aegypti, a cidade de Viçosa ainda se encontra em estado de alerta. Sendo assim, a Secretaria de Saúde recomenda a todas as pessoas com sintomas procurar a unidade básica de saúde mais próxima de sua residência. Lembrando que deixar de notificar um caso de doença, agravo ou evento de relevância para a saúde pública constitui uma infração sanitária. E neste último final de semana, 2 cães atacaram diversos animais em uma residência durante a noite, no bairro Cidade Nova. Por volta das 20 horas do sábado, dia 15, 2 viaturas do Corpo de Bombeiros Militar de Viçosa se deslocaram até a rua Francisco de Souza Fortes, número 720, no bairro Cidade Nova, para capturar 2 cães da raça Pitbull. Ao chegarem ao local, a guarnição foi informada pelo solicitante, identificado como Miguel, que os cães haviam matado diversos animais de sua propriedade, entre eles 19 patos e 7 galinhas. Todos foram encontrados mortos pelo quintal de sua residência. Os agentes da Polícia Militar foram solicitados ao local para as providências de praxe, porém até a saída dos bombeiros, estes ainda não haviam comparecido. Assim, com o risco de novos ataques, os cachorros foram capturados sem que fosse dado destino adequado de forma imediata, já que há ausência de um órgão municipal na localidade e o dono dos pitbulls também não foi encontrado. O trabalho foi finalizado sem que houvesse qualquer alteração e a guarnição retornou ao 3º Pelotão de Bombeiros Militar, onde foi registrado o presente relatório para consultas futuras. Lembrando que em Viçosa ainda não existe órgão ou canil municipal para destinar os animais capturados. Confira agora como fica a previsão do tempo para Viçosa e outras cidades da região nesta terça-feira. A previsão para esta terça-feira é de tempo nublado na maior parte do estado. Na zona da Mata Mineira e no Vale do Jequitinhonha, há possibilidade de chuva. Em Viçosa, o tempo vai ser de sol com muitas nuvens e sem probabilidade de chuva. A variação de temperatura deve ficar entre a mínima de 13 e a máxima de 25 graus. Para outras cidades da região, o tempo também vai ficar nublado. Em São Miguel do Anta, as temperaturas vão variar entre 13 e 24 graus. Em Teixeiras, a mínima é de 14 e a máxima de 26 graus. E em Ponte Nova, a previsão é com mínima de 15 e máxima de 27 graus. Agora vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, você confere o nosso quadro de esportes e um balanço sobre o censo 2022. Não saia daí, a gente volta já. E
E o Viçosa Notícias está de volta. No dia 28 de junho de 2023, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou os resultados das novas pesquisas para a cidade de Viçosa, realizadas no ano de 2022. A repórter Rafaela Gomes mostra como funciona essa pesquisa. A cada 10 anos, o IBGE realiza o Censo Demográfico, que é a operação estatística mais importante para retratar a realidade sociodemográfica de uma região. O censo demográfico, ele é a única pesquisa no Brasil que consegue entrar em todos os domicílios brasileiros. Então, dessa pesquisa, a gente extrai muitas informações que serão importantes para políticos, para os empresários, para professores, universitários. Então, a partir desses dados é que a gente vai conhecer a realidade do Brasil, né? Ainda mais depois desse tempo que a gente ficou dentro de casa, com a pandemia. Então, o censo é um momento que a gente tem para entender a realidade do brasileiro, para a gente entender a questão migratória, a questão da fecundidade, da escolaridade, como que está a questão do emprego, do desemprego. Então, assim, são muitas informações. Em 2020, o censo não pôde ser realizado devido à pandemia da Covid-19. Já em 2021, a pesquisa foi praticamente inviabilizada devido ao corte de 96% dos recursos para o levantamento na versão aprovada pelo Congresso da Lei Orçamentária Anual. De forma geral, né, quando a gente compara os dados, por exemplo, do crescimento de Viçosa, do município de Viçosa, com outros municípios, inclusive da região, a gente vê um aumento expressivo. Foi um aumento em relação ao censo 2010 de 5,83%. Né? Esse percentual está acima da média mineira, mas realmente está um pouco abaixo da média brasileira. Nos anos anteriores, o IBGE chegou a fazer estimativas populacionais de Viçosa, e a última produzida mostrava que o município poderia alcançar 79.910 moradores, número acima do revelado pelo censo 2022. Atualmente, o Brasil possui 203 milhões de habitantes e atingiu uma taxa de crescimento anual de 0,52%, a menor já observada desde a primeira operação censitária do país, realizada em 1872. O censo demográfico é um estudo que consiste na coleta de dados estatísticos em relação aos habitantes de uma cidade, estado ou país. Atualmente, a população de Viçosa possui cerca de 76.430 habitantes, um aumento de 5,83% em relação ao censo de 2010, que possuía cerca de 72.220. O censo não é só a contagem da população, ele vai muito além disso. E no próximo censo, nós vamos nos reunir, né, todos os servidores do IBGE, os demógrafos, todo mundo que participou, para a gente entender onde foram os principais pontos positivos, os principais pontos negativos da pesquisa, para a gente melhorar cada vez mais. Esse censo agora, 2022, ele foi muito informatizado, a gente contou com os recursos da tecnologia, a gente contou com o recurso também do mapeamento, da questão do geoprocessamento. Então, por exemplo, onde o recenseador ia, a gente tinha a coordenada, né, de onde ele estava indo e onde ele fazia entrevista. Então, tudo isso nos ajuda a evitar, por exemplo, fraudes, né, questionários inventados. Então, a gente, por meio da tecnologia, a gente consegue ter uma pesquisa ainda mais precisa. O tempo previsto entre o início do período de coleta dos dados estatísticos e a liberação deles é de aproximadamente 3 anos. Apesar do IBGE ter usado, de forma inédita, os veículos de imprensa por meio de um plano de comunicação para divulgar o censo de 2022, ainda assim, houve um atraso dos resultados causados pela recusa dos brasileiros em receber os recenseadores. Segundo o Instituto, a média nacional de recusa é de 2,82%. De acordo com o IBGE, dados específicos como estrutura etária, escolaridade, composição por sexo e por etnia ainda não foram divulgados, mas em breve serão. E vai ser pago, a partir de hoje, o último lote do PIS deste ano. Mais 4 milhões de trabalhadores têm direito a esse benefício. Também pode sacar o benefício quem trabalhou com carteira assinada antes de 1988. O Programa de Integração Social é mais uma ferramenta de proteção ao trabalhador. O PIS é destinado àqueles que trabalham na iniciativa privada. Já o PASEP, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, é destinado aos trabalhadores do setor público. Todos os anos, o governo faz o pagamento de um abono salarial para quem está cadastrado no programa e preenche alguns requisitos. A estimativa do Ministério do Trabalho é de que neste ano mais de 23 milhões de trabalhadores tenham direito ao valor extra.
o que deve injetar cerca de 24 bilhões de reais na economia. O pagamento ele é quinquenal, que a gente chama. Ele é a cada 5 anos, né? A partir do momento que você completa os 5 anos, você tem direito a um salário mínimo. Cumprindo esses 4 requisitos, que é trabalhar de carteira assinada pelo menos 5 anos, receber até 2 salários mínimos, considerando a época de cada ano, né? E ter trabalhado pelo menos 30 dias no ano base. E estar com os dados atualizados, né, tanto pelo empregador quanto no Gov.br, elege o trabalhador a receber o PIS. A operação do PIS é feita pela Caixa. Já o PASEP é pago pelo Banco do Brasil. Através do aplicativo Meu INSS, também é possível acompanhar se os dados estão sendo informados de forma correta e se você tem direito ao abono salarial. Um outro pagamento que tem sido feito atualmente é o valor referente às cotas do PIS/PASEP da época em que o programa era diferente, ou seja, antes da Constituição de 88. Neste caso, quem trabalhou de carteira assinada até essa data pode ter direito a sacar valores referentes a essa época. De acordo com a Caixa Econômica, mais de 10 milhões de trabalhadores têm direito ao benefício, que nesse caso pode ser consultado e sacado pelo aplicativo do FGTS até o dia 5 de agosto. Se você foi trabalhador, né, pessoa física, teve CLT assinada, tinha mais de 5 anos naquela época, tem seus dados atualizados ou tinha atualizados na época, é importante se dirigir ao órgão. E quando eu digo se dirigir ao órgão, é porque são pessoas que hoje em dia já têm uma idade, né, um pouco mais avançada. Se dirigir ao órgão e consultar se você tem direito. Novamente, é possível consultar pelo 135 do INSS. Você liga lá, nem precisa falar com o atendente, não. Você já digita os números, o próprio atendente virtual te encaminha e você descobre se você tem direito. E é importante que o trabalhador sempre acompanhe sua vida funcional, para sempre ter a certeza de que tudo está sendo feito e informado da forma correta. Assim, fica mais fácil garantir que seus direitos sejam respeitados. Você consegue acompanhar pelo aplicativo Meu INSS, na aba do canto esquerdo, você pede para extrair o seu CNIS. Se você não tiver aplicativo, pode ser pelo site mesmo, e lá você consegue acompanhar as contribuições mensais do seu empregador. Lembrando que hoje se encerra o prazo para o pagamento à vista do IPTU, que contém um desconto de 7%. O pagamento parcelado também precisa ser feito até hoje. As próximas parcelas vencem nos seguintes dias: a segunda no dia 16 de agosto, a terceira em 15 de setembro e a quarta e última no dia 16 de outubro. As inscrições para a maratona da FAENG Jovem foram adiadas até o próximo domingo, dia 23. Quem nos traz mais informações é a repórter Isadora Viana. Além de incentivar o desenvolvimento do agronegócio mineiro e auxiliar no engajamento dos jovens nessa área, a maratona vai distribuir R$10 mil em prêmios junto a 3 laptops. As equipes de no mínimo 5 e no máximo 10 integrantes devem realizar projetos relacionados ao tema Construindo o Futuro do Agro. Podem participar pessoas com idades entre 18 e 30 anos. As inscrições devem ser realizadas nos sindicatos dos produtores rurais, pelo formulário disponibilizado pelo FAENG Senar. E para finalizar, chegou a hora de falar de esportes. Agora você fica por dentro dos acontecimentos esportivos com o Lucas Romano. Fala galera! Hoje vamos falar sobre os destaques dos eventos esportivos de Viçosa e região. E eu gostaria de começar passando um recado para vocês, porque nessa semana nós teremos o bloco de esportes 3 vezes, com uma edição acontecendo também na próxima quarta-feira, dia 19, em especial ao Dia Internacional do Futebol. Dito isso, vamos falar das partidas de ida das oitavas de final do Regional do Açúcar, que foram disputadas no último domingo. Então vem ver como foram os jogos dos times da região. O 1º de janeiro enfrentou o Independente na cidade de Alvinópolis e saiu com um empate por 1-1. Jaques Júnior fez o gol da equipe de Teixeiras, que ainda perdeu um pênalti na partida. No mesmo horário, no Estádio Municipal Manuel Rigueira, em São Miguel do Anta, o São Miguelense recebia o Abricampo e a equipe manteve os 100% jogando em seus domínios, com uma vitória por 1-0. Quem marcou o gol da vitória foi o Iguinho, cobrando o pênalti. Agora, o 1º de janeiro faz a próxima partida em casa e o São Miguelense vai até Abricampo para decidir a sua classificação. Boa sorte às equipes nas partidas de volta. O Campeonato de Ruas de São José do Triunfo teve a última rodada da fase de grupos disputada nesse último final de semana. A repórter Eduarda Magalhães nos traz agora como foi o resumo da rodada.
A quinta rodada do Campeonato de Ruas aconteceu nesse final de semana, com 2 jogos. O primeiro aconteceu às 13h15, Morro contra Condomínio, que se encerrou com um placar de 4-0 para Condomínio, com 2 gols de Andrezinho. O segundo jogo foi às 3h15 da tarde, com vitória de 7-1 de Beco sobre Elisa Ladeira. A classificação do campeonato agora segue com São Lourenço na liderança, seguido de Beco, Condomínio em terceiro lugar, Morro em quarto e no último lugar da tabela, Elisa Ladeira. As semifinais serão no próximo final de semana, com jogos entre Beco contra Condomínio e São Lourenço contra o Morro. E agora vamos falar de título, porque o campeonato de base teve as suas finais do Sub-13 e Sub-15 disputadas no último final de semana. E eu posso adiantar uma coisa para vocês, que apesar da pouca idade, os meninos já mostraram muita personalidade e fizeram bonito. Foram 2 jogaços, confira com o repórter Henrique Temponi. O campeonato de base Sub-13 e Sub-15 chegou ao fim. As finais aconteceram no último sábado, dia 15, na Arena da Barrinha. A finalíssima do torneio contou com partidas muito pegadas e equilibradas. Os times tanto do Sub-13 quanto do Sub-15 estavam muito empenhados em levar o título para casa. No Sub-13, o Tecendo Sonhos enfrentou o São Miguelense e o jogo ficou empatado em 2-2. Sendo assim, a decisão foi para os pênaltis e o Tecendo Sonhos levou a melhor nas penalidades, vencendo o São Miguel por 5-4. Já na categoria Sub-15, tivemos outro jogo super acirrado e muito complicado. Montanhês e Viçosa Esporte Lazer mediram forças na final e o Montanhês levou a melhor ao vencer o adversário por 2-1. Parabéns à molecada pelos títulos e à Liga de Viçosa pelo campeonato. Que mais campeonatos como esse possam ser feitos para movimentar o esporte na cidade. Você sabe o que é o powerlifting? É um esporte de levantamento de peso e a viçosense Bianca Xisto foi vencedora do Campeonato Mineiro da modalidade. A repórter Isadora Viana foi conversar com ela sobre. Veja só. O Campeonato Mineiro de Powerlifting, um esporte de força, ocorreu no Clube Libanês, em Belo Horizonte, nos dias 1 e 2 de julho. A viçosense Bianca Xisto, ganhadora do primeiro lugar, já chegou marcando presença e levou 2 medalhas de ouro para casa. Para mim foi uma experiência muito gratificante, não era uma coisa que eu imaginava fazer, mas pelo percurso que a gente estava tendo dentro da academia, a gente resolveu caminhar nesse trilho e tentar encarar essa realidade, sabe? E eu acho que é muito gratificante ver que todo o progresso que a gente fez dentro da academia levou a gente a um resultado muito, muito importante. Não só para nós de Viçosa, mas também pelo esporte em si, que a gente quer que cresça cada vez mais aqui em Viçosa. Junto a toda a dedicação da Bianca, foi necessário uma equipe disposta a realizar os seus sonhos. Seu treinador e sua nutricionista foram essenciais na caminhada até a medalha. Onde em algumas semanas nós realizamos testes de RM, que a gente fala, uma repetição máxima, para descobrir a carga máxima que ela levanta. A partir dessa carga, eu vou estabelecer novamente um planejamento que eu ondulo essa carga para ela. Então, a cada semana ela progride uma porcentagem dessa carga, tentando melhorar para um próximo teste de carga máxima. No caso de quem puxa aí, bastante força, quem vai pegar muito peso, como é o caso da Bianca, é ainda mais importante porque ela precisa ter uma quantidade de energia ali o suficiente na hora que ela for fazer o exercício. Então esse acompanhamento nutricional é muito importante antes, no momento da competição ou então nos treinos, para que ela consiga ali ter energia o suficiente para estar completando o exercício de forma adequada. Com 27 anos, Bianca é formada em Educação Física pela Universidade Federal de Viçosa e antes de se tornar atleta, já fazia treinos de musculação com altos níveis de carga. Batendo as marcas de 60 quilos no supino, 125 no agachamento e 160 no levantamento terra, a atleta busca se tornar cada vez mais forte, não só fisicamente, mas também nas competições. Parabéns a Bianca pela conquista e é sempre muito interessante trazer novos esportes para que eles possam ser divulgados e conhecidos. Bom, por hoje é só. Até a próxima. Valeu! Obrigado, Lucas. A gente segue acompanhando tudo o que acontece no mundo dos esportes de Viçosa e região. E o Viçosa Notícias dessa segunda-feira já termina por aqui. Caso queira ver de novo o jornal de hoje completo, é só acessar o nosso canal do YouTube. Sugestões de matérias podem ser enviadas pelo nosso Instagram, @tvvicosa. A gente se encontra de novo na próxima quarta-feira, às 19 horas. Uma boa noite!